Se o governo achava as medidas tão boas, tão necessárias, tão urgentes, por que ele recuou? No meio dessa enxurrada de memes, tem gente dizendo que o governo é o governo Michael Jackson. É um passo para frente para dar 15 para trás. Um desastre absoluto. E aí? Então, o deputado federal Guilherme Boulos fez ontem uma postagem falando que vai entrar com uma ação judicial contra Nicolas Ferreira pelas fake news que espalhou sobre o Pix. Dizendo que, como todo bolsonarista, é um covarde, fugiu do debate. Vamos ver se agora vai fugir do oficial de justiça. Eu acho que esse é um exemplo, um dos nomes mais proeminentes da esquerda, teve aqui no segundo turno em São Paulo. Acho que esse é um exemplo do que é uma comunicação política ineficiente. O que é perder um debate e, a partir do momento em que você perde um debate, uma narrativa popular, você inflar todos a acharem que o que o outro faz é uma mentira, uma fake news. O vídeo do deputado Nicolas Ferreira não tem fake news. Ele tem, sim, uma questão que é jogar para o público, e isso é comunicação política, a questão de, sim, eles disseram que não vão taxar isso e taxaram. Disseram que não vão taxar isso e taxaram. Aí você conclua. E isso está muito ligado a promessas que são mudadas. A promessas de algo que não vai acontecer e acontece. Então, essa quebra de expectativa, ela cria na população uma situação de desconfiança. E o governo não pode lidar com a desconfiança da população simplesmente na carimbada. Não dá para lidar com a desconfiança da população simplesmente usando métodos como o AGU, pedir a PF para investigar as fake news. Tem que endereçar um problema maior, que é uma crise dentro da comunicação do governo hoje, em relação a como essas medidas são passadas. Como que essa portaria surge? No final do ano, ali na virada do ano, entra em vigor. Não houve comunicação expressiva explicando. E aqui, eu dou de graça para o governo já uma narrativa. A realidade é que o limite aumentou da monitoração, mas não foi trabalhado assim. Então, isso deu para a oposição uma margem que era, sim, mostrar incoerência entre promessas e explorar esta narrativa. E isso faz parte da política. Neste debate público sobre essa situação do monitoramento, da questão da portaria da Receita Federal, o governo levou de lavada uma surra comunicativa. E esse é o fato. Então, quando se volta atrás, André, é muito interessante. Porque o que é a grande questão? Se a medida fosse boa e eles estão voltando atrás porque existe uma mentira, então eles não são aptos a governar a partir do momento em que a gente olha que eles estão, em tese, assim, no cenário hipotético, abrindo mão do melhor por causa de uma inverdade. Então, se fosse isso, ainda seria um erro. Mas não é. A realidade é que a população não gostou. E quando a população não gosta, dentro de uma democracia, faz parte voltar atrás. Quando a população não quer, faz parte escutar. Este vídeo que está aí na tela do deputado Nicolas Ferreira, ele é histórico. E ele é histórico por quê? Porque neste momento ele consta em uma rede social com 290 milhões de visualização. Mais de 5 milhões de compartilhamento. Então, as pessoas, elas acreditaram e elas quiseram compartilhar essa mensagem. Isso é política também. Então, quando o governo perde essa batalha em relação ao Pix, ele precisa endereçar vários problemas. Um é se eles estão pondo medidas que a população realmente tem esse interesse. E o outro é como comunicar melhor, como lidar com as redes sociais. E mais, essas medidas como a AGU e essas medidas como a do Guilherme Boulos, no final das contas, elas não dialogam com o cerne da democracia, que é quem discorda de você também precisa ter voz. Vamos engajar num